Olá! Boa noite, tudo bem? Mais uma live. Boa noite, pessoal! Estamos aqui novamente. Hoje, live perguntas e respostas. Mais um dia, recebemos várias perguntas, né? Eu tô olhando aqui agora, que foi um dia bem corrido, eu tava dando treinamento, daí eu tava olhando aqui, meu Deus, tem muitas perguntas, coisa boa. Foi uma enxurrada de perguntas. Muito bom. Uhum. E aí, o que acharam da live de ontem, né? Quem participou da live de ontem, coloca aqui o que acharam. A gente colocou uma imagem depois da live de ontem, para colocar os comentários, o que acharam, o que aprenderam na live de ontem. Tem gente que nos mandou depois na inbox. Gurias, essas fotos são reais? São de clientes? Sim, são de clientes, são reais. Todas as fotos que a gente mostra aqui não é inventado, gente, são nossas. A galera curtiu bastante a live de ontem, foi muito legal, muito bom. Fotos reais, gente, reais. Foi assustador. Quem não assistiu, tá salva no nosso feed. Vai lá depois, assiste, depois comenta no post o que achou. É bem importante que vocês entendam essa realidade do que a gente estava falando. Boa noite, gurias. Boa noite. Marília, Lívia. A gente estava acostumada a falar gurias, mas ontem participaram vários homens. Foi muito bom. É verdade. Eles estão ouvindo aos pouquinhos, né? Meio assustados com a gente, acanhados, mas aos poucos eles vêm. Aos poucos a gente vai conquistar essa almaiada, né? Mas, gente, eu não sei se de vocês não foi assim, mas quando eu fiz faculdade, tinha, acho que tipo, 2, 3 homens na turma inteira. Eram poucos homens durante a faculdade. Na minha também, eram pouquíssimos homens. Sim. Olha, perguntar algo. Ai, olha só, eu, gente, estou aprendendo aqui. Mas tem, Caterine, um ponto de interrogação aí na tua tela. E aí eu acho que você vai perguntas para as pessoas. Vamos ver. Como? Não entendi o que falou. Pergunta. Porque tu é adulta hoje. Tá. Já começamos? Tu tá falhando, Latoya. Não sei se para mim, o pessoal pode confirmar se tá falhando para eles também. Mas tua ligação tá cortando, não entendi muito bem o que tu falou. Tá, não sei. Manda aqui, gente, se a gente tá cortando, se tá falhando a ligação, manda aqui. Bom, mas vamos começar, né? Vamos começar. Então, para quem ainda não nos conhece, quem é a primeira vez que está assistindo a live com a gente. Então, eu sou Latoya Brum, sou consultora 5K, né? Consultora de alimentos. E junto com a Caterine, a gente tem uma empresa que é a Apps, que a Caterine vai falar daqui um pouquinho. Uma empresa reconhecida aqui no estado, que a gente já desenvolveu vários trabalhos, atendemos muitos clientes. E a gente está aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Isso aí, eu sou Caterine Manetti, sou consultora de alimentos 5K também. Faz 8 anos que a gente atua aí na consultoria. Já atendemos juntas, através da Apps, da nossa empresa, mais de 500 clientes. De todas as maneiras que vocês podem imaginar. Restaurante, sushi, lancheria, padaria, indústria, de leite, de carne, disso, daquilo. Enfim, tudo que vocês podem imaginar, vocês podem ter certeza que a gente já teve algum contato. Então, por isso, em função disso, em função de todos esses 8 anos aí, que a gente batalhou, que a gente lutou para chegar aos 5K, para chegar onde a gente está, hoje a gente quer facilitar a vida de vocês. Esse é o objetivo. A gente está aqui para contar essa nossa trajetória e encurtar a trajetória para vocês, né? Para que vocês não passem pelos erros que a gente cometeu lá no passado. É isso aí. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje, uma live especial, que é perguntas e respostas. Por quê? Porque a gente sempre está falando aqui sobre conteúdo técnico em algum conteúdo específico. E tem muita gente que nos manda no direct muitas dúvidas sobre assuntos aleatórios. Para Caterine, vamos, né, criar essa live aí só de perguntas e respostas. Se não perguntarem, não vai ter a live não vai existir, porque é exclusivamente para perguntas e respostas. Hoje de tarde a gente recebeu várias, então a gente vai responder algumas aqui. Aliás, todas, né? Vamos tentar responder todas aqui. Quem quiser participar, quem está aí nos assistindo, quiser participar ao vivo, aparecer junto aqui no videozinho ao vivo, só para fazer a sua pergunta, pode também. A gente vai adorar, inclusive, tá? Então, hoje é exclusivamente para a gente responder essas perguntas, essas dúvidas que vocês tenham, seja de qualquer assunto envolvendo a consultoria de alimentos, ou pessoal nosso envolvendo a consultoria, ou sobre alguma coisa técnica, enfim. Isso aí. Então, se alguém quer fazer uma pergunta ao vivo com a gente, coloque nos comentários. Eu quero fazer uma pergunta ao vivo com vocês e a gente chama. E aí, vão colocando aqui
enquanto a gente vai respondendo a primeira pergunta, e aí quando a gente terminar essa resposta da primeira pergunta, a gente vê se alguém quer entrar ao vivo, e aí convidamos vocês. Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu selecionar aqui. Vamos ver se vai aparecer. Apareceu aí? Apareceu, né? Estão vendo a pergunta? Qual a legislação vocês se baseiam para definir a validade dos produtos abertos? Para mim não está aparecendo. Se estiver aparecendo para vocês, avisem, tá? Mas não tem problema, Caterina. Pode ir falando. Né? Beleza. Então, essa é a primeira pergunta. E aí a gente tem que entender conceitos bem importantes, tá? Bem importantes em relação a validades. A validade, começando do princípio, né, dos alimentos abertos, ela sempre vai ter que ser baseada na orientação que o fornecedor nos deu daquele produto. Então, é bem comum que a gente veja aí nos produtos, principalmente perecíveis, né, que diz ali no rótulo, após aberto, manter sob refrigeração e consumir em até tantos dias. Isso daí é uma orientação dada pelo fabricante e ele está dizendo de que forma tu mantém após aberto. Então, tu tem que seguir essas orientações. Isso aí, é importante uma coisa, tá? Hoje de tarde, a gente conversou o seguinte. Vamos supor que a orientação do fabricante de após aberto seja, tá? Então, mantenha sob refrigeração por 5 dias. Só que, nesse local que está atendendo, existe uma má refrigeração, as borrachas do refrigerador não vedam direito, o refrigerador é abarrotado de comida, não gela direito. Como que a gente vai 5 dias numa situação dessas? Então, é o nosso bom senso. A validade após aberto é o fabricante que determina. Show, beleza. Não existe a legislação específica X obrigatória. Se a gente comprar um queijo hoje, no rótulo do queijo obrigatoriamente vai estar escrito após aberto, consumir em 3 dias, em até 3 dias, tá? Manter sob refrigeração e consumir em até 3 dias. Mas nós, como consultores de alimentos, a gente precisa ter o bom senso para entender que se o equipamento não refrigera bem, se não tem condição de refrigerar bem por 3 dias, nós reduzimos. Então, por exemplo, eu estou num local aqui onde a gente tem uma produção muito grande. Então, os alimentos que hoje duram 3 dias, eu tirei um dia. A gente só tem 2 dias. Mas dá para tirar? Dá. Se a gente verifica que nesse local não tem uma condição de armazenar por mais. Tá? Então, não fiquem bitolados, né, que a gente chama, ou preocupados em definir um padrão. Não existe mais padrão. Antigamente, eu me lembro que eu entrava em alguns lugares, alguns restaurantes, e tinha uma tabela que alguma consultora tinha. Carne 3 dias, frango 2 dias, leites e derivados 5 dias. Hoje não existe mais isso, gente. Porque cada alimento tem a sua validade de acordo com o fabricante e cada equipamento vai ter a sua realidade. Então, isso é importante da gente conhecer. Primeiro, a validade do alimento que o fabricante orienta e segundo, a condição do local que está armazenado. E isso é o principal, gente, porque não vai ter legislação que vai dizer, pode ter orientações, pode ter, mas a realidade, a prática do dia a dia, entender o que é mais adequado para aquele lugar, só os profissionais que podem fazer. Não tem como, não tem um papel que diga, se a borracha do refrigerador tá solta, tu bota tantos dias. Não existe. É realmente tu conhecer a prática e saber do dia a dia do lugar, conhecer, entender, para ter uma orientação correta. E isso não só para produto refrigerado, para produto quente também. Por exemplo, aqui tem um pastrum. A borracha do pastrum está com furo. Então, ela não está aquecendo direito. O alimento, ao invés de ficar 24 horas, ele vai ficar X horas, até manter a temperatura, até enquanto manter a temperatura 65 graus, que é o que a gente trabalha aqui. Só que isso não está lá na legislação. Se a borracha estiver furada, ao invés de um dia, faz 8 horas. Então, mas isso esse é o diferencial, gente, do consultor. Né? Que a gente diga, isso é o que diferencia vocês de um consultor comum, consultor padrão, né? Essa visão de mercado, de dia a dia. Isso aí, gente, isso é bem importante. Vamos à próxima pergunta, então. Estão perguntando, gente. Já que não apareceu aí. Vamos responder aqui a Marília, que ela perguntou aqui, ó, nos comentários. Vocês duas são ME, microempresa, tu diz, Marília? Ou MEI? Provavelmente ME, né? Mas já vamos falando, porque ela tinha mandado também uma pergunta para nós, que era o seguinte.
Hum? Vamos falar dos dois, porque a gente não é Isso. nenhum. A gente não é micro nem MEI. Aí tem assim a outra pergunta que ela tinha mandado. Eu gostaria de me informar para iniciar a consultoria de alimentos em dupla. Se teria que ser apenas por ME ou poderia ter a opção de emitir notas com CPF mesmo? Tá, então vamos lá. A primeira questão é Marília, né? Marília. Marília, então assim, ó, eu e a Caterine, nós nunca fomos MEI, nunca fomos microempresa. Já abriu uma EPP, né? Uma limitada, né? No caso, a gente já abriu direto, porque na época nós precisávamos, a gente tinha um sócio, eu tinha uma sócia, então nós abrimos separados um negócio e hoje eu e a Caterine, onde nós somos sócias, mas ela não é micro, não é MEI. Nós emitimos nota fiscal como uma empresa limitada, tá? Uma empresa, uma pequena empresa, digamos assim, nós já somos uma pequena empresa, tá? Onde nós somos sócias e temos partes iguais dentro da empresa. Então, se você está abrindo um negócio com uma dupla, vocês podem abrir um negócio e terem partes iguais, tá? Aí, essa questão de emitir com CPF. Tu não emite com CPF, tu emite é um recibo de pessoa. E quem vai fazer isso é junto com o teu contador, com a contabilidade online que tu tem, etc. Hoje, tu não precisa abrir uma empresa limitada, tá? Só se tu quiser. Eu e a Caterine não queremos isso. Abre um MEI que tu não precisa pagar nota, imposto da nota. Tu tem vários fatores positivos. Só abre uma empresa limitada, um EPP, se tu precisa. Se tu não precisa, abra um MEI. Porque tu não paga um absurdo de imposto sobre cada nota fiscal gerada. Então, abre um MEI, a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida, a não ser que tu precise. Isso aí. Tá travando bastante aqui, Latoya. O pessoal também. Eles estão comentando que tá travando aqui. What? Marília, tu conseguiu entender? Senão eu repito para ti. Eu acho que é a internet da Latoya que tá travando. Eu acho Nos retorna aqui. Enquanto isso, a Lavínia perguntou se todo estabelecimento precisa emitir a nota fiscal. Quando tu está prestando um serviço, tu precisa emitir a nota fiscal, porque tu está dando uma prestação de serviço para outra empresa, para um CNPJ. Então é importante que tu tenha esse entendimento, porque é um negócio. E negócios formalizados emitem notas fiscais para comprovar que aquele serviço foi realizado. A Marília disse que ela não pode ser MEI porque ela é nutricionista. Então, Marília, nesse caso, tu tem a opção de emitir com o teu CPF, tá? Fazer a prestação de serviço por pessoa física. E aí tu vai ter que ver as alíquotas ali na questão de imposto. O que vale mais a pena? Tu abrir a empresa e tu pagar o imposto pela empresa ou tu continuar com o CPF e pagar o imposto pelo CPF? Porque tem imposto dos dois jeitos, tá? Não vai deixar de ter imposto. Só tem que analisar o que vale mais a pena. Isso aí. E essa questão de emitir nota, estão me ouvindo bem? Minha internet tá meio ruim. Pode falar. Tá. Essa questão de emitir nota tem uma questão, tá? A maioria das empresas não quer que a gente emita nota. Isso é um fato. Porque eles sonegam o imposto, isso é real, todo mundo sonega, né, alguma nota, porque o imposto é muito alto. Então, a maioria dos estabelecimentos de alimentação não quer emitir nota fiscal, não quer que a gente emita. Mas nós ali na Apps emitimos sempre. Porque é o nosso controle contábil, é o nosso controle financeiro, é a nossa responsabilidade. Então, fica também a responsabilidade individual, tá? As empresas, por elas, nós não emitiríamos nota. A gente emite porque a gente faz tudo corretamente, dentro da lei, para não ter problema depois com a Receita Federal. Isso aí. Isso aí. A Franciele botou que precisamos declarar a nossa parte. É isso aí, Franciele, tem que declarar. E para a Marília, então, Marília, se tu não pode ser MEI, em função de ser nutricionista, tu pode abrir uma empresa de micro, né? ME, microempresa. Tu pode abrir sozinho, tu pode abrir com uma dupla como sócia, tá? É possível, e aí tu vai conseguir te enquadrar e vai conseguir emitir a nota fiscal aí para o serviço. E também tu pode, sim, ser a pessoa física que emite essa declaração que está prestando um serviço. Aí você tem que avaliar imposto de cada um deles, o que vale mais a pena para ti. Que não é pouco, diga-se de passagem. Não é pouco, preparem-se. É um absurdo. Preparem-se. Bom, Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tu vai lendo, tá, Kátia? Tá. Vamos essa aqui, ó. Deixa eu só ver aqui que a Franciele colocou alguma coisa. Ou retira no saque da cidade pelo CPF. Isso aí. Isso aí. Perfeito.
Que Bom, a gente chama de recibo pessoa física, Fran. Mas sim, é esse mesmo que a gente está falando, tá? Só que sempre contatem um contador para ele explicar todas as questões de alíquota, o que tem que declarar depois quando tu fizer o imposto, declarar o teu imposto de renda, como vai ser pessoa física, tem que ter essa separação do imposto de renda pessoal e aquilo que entrou como uma profissão, enfim, tem todas essas questões de imposto de renda depois para não dar problema. Aí. Ela disse que em Salvador é esse mesmo. Isso. Ótimo, Franciele. Ótimo, Fran. Pessoa física. Beleza. Próxima pergunta, então. Que tipo de estabelecimento vocês mais gostam de trabalhar? Se for restaurante, de que tipo? Bom, temos vários estabelecimentos que a gente gosta, né? Meu Deus. Acho que é mais fácil eu tô pensando. Gosta, né? Eu acredita que eu pensei primeiro que eu não gosto? Eu também, é mais fácil. Então, eu vou dizer que eu não gosto. Eu não gosto de abate. Abate de suíno, de bovino, de frangos. Não gosto. Não gosto de trabalhar com isso, tá? É algo que não me sinto bem, na verdade. Não é algo legal. Eu não gosto de nada dessa matança também. Queridos meus clientes dos açougues é diferente, porque eu não vejo o bicho morrer, ele já chega morto. Agora, ver o bichinho morrer não é comigo, nenhum bichinho, tá? E eu também não gosto de empresas onde o dono, ele... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Tem muitas empresas onde o dono, ele faz errado, ele sabe que ele faz errado, mas ele é cheio da razão, achando que ele está fazendo errado e está fazendo certo. Então, esse tipo de estabelecimento, seja ele qual for, qual empresa seja, gente, se é um restaurante, se é uma indústria, donos que fazem errado, sabem que fazem errado, mas tem toda uma arrogância de quem faz certo. Porque os estabelecimentos que a gente atende, a grande maioria não está 100%. Mas os donos nos contratam porque eles têm a humildade de entender que eles precisam de ajuda. Então, não existe um segmento em si. Existe, na verdade, uma situação que a gente não curte, né? É verdade, é verdade. Mas eu gosto muito de quando a gente pega o pessoal que está iniciando e que está fazendo de casa ainda e que quer se formalizar e tornar aquilo um negócio. Eu acho muito legal. Eu, pessoalmente, gosto muito porque a gente participa do sonho de uma pessoa. A gente vê a pessoa pensando, desejando, imaginando. Eu queria assim. E as pessoas falam, mas eu pensei tanto como seria a minha cozinha. Então, esse é um tipo de local, estabelecimento, que é muito bacana de se trabalhar. Porque a gente participa do sonho e a gente vê essa realização quando acontece. Isso aí. Eu gosto, gente, eu atendo cada coisa que vocês não têm noção. Teve uma época, tu lembra, Caterine, que eu só atendia bomba. Vocês não estão entendendo. Era bomba, gente, que eu tinha que resolver. Eu gosto de todos. A única coisa que eu não gosto é de donos arrogantes que fazem errado e que acham que estão fazendo certo. Agora o resto, eu gosto de tudo. Menos os bichinhos mortos. Esses não é comigo. Nem comigo. Deus o livre. Bom, vamos lá. Antes de passar a próxima, alguém quer entrar ao vivo com a gente agora e fazer uma pergunta? Entrem, gente, pra gente conhecer vocês. Só perguntar pra você ter vergonha. Pergunta e a gente conversa um pouquinho. Vamos ver o pessoal tomar coragem. Vamos ver. Vamos lá, então. Vamos ver a próxima pergunta. A Rafaela perguntou o seguinte: como faço para iniciar na consultoria? Bem do início. Ótima pergunta, Rafaela. Primeira coisa, Rafaela, participe quinta-feira do webinário, tá? A consultoria não tem segredo, não é porque a gente está falando, não é porque o webinário é nosso, não é nada disso, tá? Participe do webinário porque o segredo da consultoria é o passo a passo, tá? O problema da grande parte das pessoas que iniciam na consultoria é que elas iniciam pelo fim ou pelo meio. Existe sim um passo a passo correto para se seguir na consultoria, tá? Então, no webinário a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai mostrar esse caminho, porque não tem segredo, a não ser esse passo a passo que a maioria das pessoas não sabe que existe. A gente descobriu depois desses 8 anos aí que esse passo a passo existe. Então, a gente vê muitas consultoras que estão na consultoria, que são gurias, tipo, muito inteligentes, muito mais inteligentes que nós, que não dão certo. Por que não dão certo? Porque iniciam pelo fim ou pelo meio. Existe um passo a passo, cada degrauzinho é importante. A gente vai mostrar para vocês qual que é esse degrau.
Isso aí. Então anota aí, Rafa. Primeiro passo, participar do webinário. Se tu não está inscrito ainda, o link está na bio. Quando terminar a live, tu vai lá e te inscreve, porque vai ser muito legal. A gente vai dar realmente esse como, esse método, esse passo a passo, para que tu possa iniciar na consultoria e com segurança, né? Porque o maior medo de vocês é o medo de abordar um cliente, é o desafio de começar, de perder a vergonha, a insegurança de achar que, eu não sou suficiente, o que eu sei não é suficiente, não dou conta. Então, a gente vai mostrar para vocês que todos esses medos, eles vão sim passar. Eles passam, porque a gente teve esses medos. E se a gente está aqui hoje, a gente superou e a gente vai contar para vocês. Gente, a gente tem ainda, tá? Não é uma coisa que, tipo, vivemos sem medos, dominamos. Não, gente, a gente aprende só a conversar com ele do cantinho. Exatamente. E é isso que a gente quer ensinar vocês, né? Ajudar vocês. Isso é muito fato, gente, muito fato. Vamos aqui a pergunta da Lavínia, então. Vocês trabalham com assessoria e responsabilidade técnica também? Sim, trabalhamos bastante com assessoria, bastante, né? Todos os dias. E responsabilidade técnica, a Lavínia, a gente fez uma live esses dias, consultor versus RT, que a gente falou um pouquinho a diferença do consultor para o responsável técnico. E nessa live, depois tu assiste, ficou bem legal. A gente falou um pouquinho sobre a responsabilidade técnica e que a gente atende como responsável técnico, sim, mas raramente. Só quando a gente confia muito na empresa, quando a gente conhece o processo, quando a gente sabe que é tudo certinho, que é tudo, né, dentro da lei, que eles fazem tudo correto, tá? Caso contrário, não. A responsabilidade técnica é uma opção que está bem distante nossa. A gente escolhe, nós já estamos nesse momento de escolher, porque não é uma coisa que a gente curte fazer, a responsabilidade técnica. É, isso aí. Mas assiste a live, foi sexta-feira passada, se eu não me engano, tá salva aqui no nosso... Foi ótima. E foi muito esclarecedor em relação a isso. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de ser RT e de ser consultor? Tá tudo lá. O conselho não denunciou nossa live, que bom. Não, né? Não. Porque a nossa live foi profunda. Assiste lá, Lavínia, tu vai ver, foi bem profunda a nossa live. Vida real. Sem mimimi. Não foi falando coisinhas. Sem mimimi real, né? Eu até brinquei na live, o conselho vai vir aqui e vai nos denunciar essa live. Verdade. Linkando com essa pergunta, tem outra que nos mandaram nos stories que diz assim: o que é assessoria? Na internet, cada consultor fala uma coisa diferente. Tá, então assim, a gente tem a consultoria para nós, tá? Antes de qualquer coisa de internet, eu nunca pesquisei na internet o que é isso. Para nós, a assessoria e a consultoria é a mesma coisa. Porque não tem como um consultor de alimentos dar uma consultoria sem dar uma assessoria. Na internet, a consultoria é uma consulta, a assessoria é a prática. Mas na nossa realidade da consultoria de alimentos, gente, tu vai dar uma consulta sobre BPF. Se tu fizer uma planilha, isso já é uma assessoria. Então, a gente não tem como diferenciar assessoria e consultoria na vida do consultor de alimentos. Hoje, eu e a Caterine, a gente trabalha com consultoria, que para nós é consultoria, assessoria, e responsabilidade técnica em algumas vezes, tá? Mas a assessoria, segundo a internet, né, seria colocar a mão na massa. Mas como eu comentei, se a gente faz uma planilha, a gente já está colocando a mão na massa. Então, a gente faz consultoria e assessoria ao mesmo tempo, consultor de alimentos. Com certeza. E tu pode escolher ser só um consultor que só orienta e não bota a mão na massa. Isso. Mas, difícil, ao né? longo desses 8 anos, a gente percebeu no nosso passo a passo que funcionava muito melhor quando a gente colocava a mão na massa. E isso que a gente vai trazer para vocês, principalmente na quinta-feira, no webinário, às 8 horas. Quais são esses pontos, né? Porque nem todos a gente vai botar a mão na massa, mas tem alguns que são bem importantes. E é difícil, porque vamos supor, uma planilha, sei lá, tu tá fazendo uma análise de processo. A empresa não vai conseguir fazer o fluxo, tu vai fazer. Pelo menos um modelo tu vai fazer de exemplo. E isso é uma assessoria. Né? Então, é um mix. A consultoria de alimentos é um mix de consultoria e assessoria. Consultoria é tu dar uma consulta, uma orientação. E assessoria é tu fazer na prática. E como a gente faz tudo isso, a gente chama isso tudo de consultoria. Exato. Bom, Eliane perguntou se nós somos engenheiras de alimentos. Eliane, eu sou engenheira de alimentos, tá? De formação. Latoia? Eu sou formada em tecnologia de alimentos. E Eliane comenta aqui qual que é a tua formação pra gente saber também. Se tu é nutri, engenheira, tecnóloga de alimentos. E, gente, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Você já está conversando com a Caterine, né? Quando eu fiz tecnologia de alimentos, faz 8 anos, né? Já faz um tempinho, gente, apesar de ser uma cara jovem aqui.
era um curso muito novo, ainda é muito novo. E eu sofria muito preconceito por ser da tecnologia de alimentos. Eu comentei com a Caterine. Porque a engenharia de alimentos, como a nutrição, são cursos antigos, conhecidos. Né? E a tecnologia não. Então eu não valorizava a minha profissão. Foi quando eu entrei na consultoria de alimentos que eu vi o poder que nós, tecnólogos de alimentos, temos. E que, infelizmente, muitos tecnólogos ainda não enxergam esse poder através do conhecimento que a gente adquiriu ao longo da faculdade. E eu sofri enormes preconceitos no dia a dia por ser formada em tecnologia de alimentos. Por ser um curso novo, as pessoas achavam que era um curso técnico e bababá. Então, gente, independente do curso que vocês têm, nutrição, química, engenharia, tecnologia de alimentos, o que for, valorizem o conhecimento que vocês têm. E ninguém, o meu pai sempre dizia, ninguém pode tirar o conhecimento da gente, né? Não é o curso que vai fazer vocês serem diferentes ou serem melhores ou piores, né? Exatamente. A Aline disse que está terminando o curso de tecnologia de alimentos. Que legal, Aline. Que legal, gente. Que legal. Coisa boa ver tecnólogos aqui. Eu amo. Show. Ela travou não pra se mim, valoriza. não sei se pra vocês ela travou também, avisem aqui. Mas, voltou. Tu tinha travado, Latora. Não sei o que está acontecendo com a internet. Comentando em relação a isso, gente, é muito bacana, porque eu e a Latora nos complementamos muito bem. Eu sou engenheira de alimentos e eu vi algumas coisas na faculdade diferentes do que a Latora viu. Algumas coisas a gente viu semelhantes, não iguais, porque cada curso é diferente. Tem coisas que a Latora sabe muito mais do que eu, que é muito mais prático, que tem muito mais técnica, tem coisas que eu sei um pouco mais, e é muito legal esse complemento, assim como outros cursos. Quem é da nutrição sabe outras coisas que talvez a gente não saiba, quem é da medicina veterinária, enfim, é muito bacana, é muito legal que a gente tenha esse complemento e que a gente entenda que as áreas se complementam e que sempre tem o que agregar. A gente não se enxergue como concorrentes, não. E nem que um é menos que o outro, não, muito pelo contrário. Todas as áreas têm algo a agregar e juntas, a gente se ajudando, como uma comunidade, a gente consegue ir muito mais além. Ai, fiquei muito feliz que tem tecnólogos aqui, tem um monte de gente diferente. Gente, valorizem a sua profissão, o seu curso. É a gente que transforma o nosso curso. É a gente que transforma, não é o nosso curso. Quantos engenheiros de alimentos que se formam e não têm sucesso na profissão? Quantos nutricionistas se formam e não têm sucesso na profissão? Tecnólogos? Porque não é isso, gente. E legal que tem gente em dupla, né? Ó, tem Nutri com engenheira de alimentos, tem a Lavínia médica veterinária, tem um monte de gente. Que legal, que legal. Muito bom. Muito show. Olha só, daí tem uma mensagem aqui da Lu Moretti. Preciso ter uma formação na área de alimentos? Depende, Lu. Depende do que tu for atuar. Se tu for atuar como responsabilidade técnica, tu precisa, obrigatoriamente, porque tu vai precisar te vincular a um conselho de classe e aí, para tu conseguir ser responsável pela empresa, tu precisa. Agora, outras atividades que daqui a pouco tu vai desenvolver, não necessariamente vão te exigir uma formação, vão te exigir a experiência e o conhecimento prático. Isso é fato, tá? Mas a formação vai ser necessária se tu for RT, isso sim. Isso aí. Técnico em nutrição é um curso bem bom, técnico em nutrição. Tá? O que não pode é não ter nenhum curso, tá? Isso é importante. Hoje uma pessoa, talvez ela esteja aqui, ela me disse assim, eu ainda não sou formada, eu posso ser consultor de alimentos? Não. A gente precisa ter uma formação, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento básico sobre o setor de alimentação, tá? Por exemplo, assim, eu não faço nada, eu não me formei, sou estudante, eu posso ser consultor? Não, tu pode ser estagiário numa consultoria. Tu pode ser estagiário voluntário na vigilância sanitária, por exemplo. Agora, não atuar como consultor. Para atuar como consultor, sim, eu preciso de uma formação. Seja ela uma formação técnica, seja ela uma formação superior, tá? Isso é importante, gente, porque é uma responsabilidade, independente se eu vou assinar como responsável técnico ou não. Então, isso é importante, né? A gente ter essa noção. E alguém perguntou aqui se... Eu acho que foi lá em cima, a Larissa perguntou se para indústrias de pães, biscoitos, tem que ser engenheiro de alimentos para ser responsável técnico. Não, Larissa. Pode ser qualquer formação. Por exemplo, eu sou RT numa indústria de biscoito, pão e alfajor. Tá? E eu sou formada em tecnologia de alimentos. Então, independe a tua formação para esse tipo de negócio, tá? Pode ser, enfim, Nutri, tecnólogo, eu acho que a Larissa é Nutri, né? Então, poderia ser a Larissa
RT dele, sim. Isso aí. Com uma exceção, gente, caso o conselho de classe venha exigir da empresa, porque em alguma vez no passado, essa empresa já teve um RT, por exemplo, vinculado ao CRQ, ao Conselho de Química, o Conselho de Química pode sim exigir da empresa que que essa empresa continue a ter um RT no Conselho de Química. E aí, infelizmente, tu não pode, porque a Nutri vai se recredenciar ao CRN e não ao CRQ. Com exceção desse caso, se não for esse caso, tu pode atuar com certeza. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu sou RT de uma indústria e eu sou do Conselho de Química. Essa empresa sempre vai ter que ter alguém do Conselho de Química lá, porque eles já se cadastraram no Conselho de Química. Então, o próximo responsável técnico, se não for eu, vai ter que ser alguém que esteja registrado no Conselho de Química, porque eles já estão. Então, uma vez que foi registrado no Conselho, sempre vai ter que ser. Então, isso é importante a gente cuidar. E quem não assistiu a nossa live de consultor versus RT, assiste, que vocês vão entender uma coisa muito importante, uma dica, um conselho que a gente deu lá naquela live sobre isso. E, inclusive, aqui, ó, a Marília perguntou, precisa ter o registro? A gente não vai te responder, Marília, porque a gente respondeu lá na live de consultor versus RT tudo sobre isso. Tudo sobre isso. Então, Marília, e vale a pena. Vale a pena. Assista essa live antes de tu dormir, porque vale a pena, ficou muito boa. Vocês vão economizar uns quantos pila aí, se vocês assistirem essa live? Muitos pilas. Depois nos contem no direct o que vocês acharam da live. É verdade. A Carol bola. tá perguntando... Olha, tem gente da gestão industrial, tem gente da engenharia de produção, se eu não me engano. Gente, isso aí. A gente precisa ter uma formação e se especializar na área. Então, eu sou formado em engenharia de produção e eu vou fazer uma especialização, vou fazer uma mentoria com as gurias para ser consultora. Show! Tu está te especializando. O que não dá é tu não ter formação, porque é uma responsabilidade muito grande. Tu tem que ter uma formação. Isso aí. Maravilha. A pergunta da Carol é interessante. Vamos à pergunta da Carol, então. Vou mandar minha pergunta agora, tá? Quando a gente começa a procurar clientes, como funciona a questão contratual da contratação do nosso serviço? Como funciona? Tá. Ótima pergunta, Carol. Ótima pergunta. Bora lá, então. Assim, ó. Antes da gente fazer isso, pessoal, antes da gente buscar o cliente, nós já temos que ter um modelo de contrato estruturado. Neste modelo de contrato, pode ser uma coisa simples, o nosso foi uma advogada que fez, ela revisou esse modelo, tá tudo dentro da lei, tá? Para caso dê um problema judicial, a gente esteja embasado. Então, tu vai montar esse modelo de contrato e aí tu vai lá prospectar o cliente, abordar o cliente, né? Conversar, ele quis o teu serviço. Tu vai para casa, tu vai pegar todos os dados desse cliente, colocar no contrato, especificar bem certinho o tipo de serviço, quantas vezes ele vai pagar, quanto tempo vai durar, quais os dias de pagamento, tudo bem certinho. E aí tu vai mandar para ele por e-mail, para ele assinar, ou vai levar lá para ele assinar. E é isso aí, tá? E aí a gente segue esse contrato à risca. O que tem que ter nesse contrato, basicamente? Forma de pagamento, o quanto ele vai pagar, quais são as tuas responsabilidades como a contratada e quais são as responsabilidades dele como contratante, tá? O CNPJ, se tu tiver, ou o CPF, enfim, as tuas informações. A nossa sugestão é passar por uma revisão de um advogado. É simples, gente, eles não vão cobrar um absurdo, mas eles vão revisar para ver se está dentro da lei. A não ser aquelas pessoas que participarem do webinar na quinta-feira, que vai ter uma surpresa. Dessas pessoas não vai precisar passar por um advogado, porque vai ter uma surpresa para essas pessoas. Mas quem não participar do webinário, quem não estiver lá, não vai ter essa surpresa. E aí vai precisar fazer tudo isso com o advogado. Mas basicamente é assim que funciona, Carol. Isso aí. E fica a dica, gente. Quem ainda não botou na agenda, coloque na agenda agora. Quinta-feira, dia 28, às 20 horas. Vai ser no YouTube, não vai ser aqui no Instagram, tá? Então coloquem aí, vai estar muito legal. O melhor vai ser a novidade, não vai ser nem o webinário, é a novidade. E a novidade é uma baita oportunidade, gente. Uma baita oportunidade para vocês. A Marília perguntou se é necessário uma pós. Não, não é obrigatório ter uma pós, Marília. E vou te dizer que tu aprende muito mais com quem tem experiência do que com uma pós com professores que normalmente não têm experiência. Vou falar por mim, tá? Eu fiz uma pós em gestão da segurança dos alimentos logo que eu me formei.
logo que eu comecei na consultoria, porque eu imaginei que eu precisava daquela pós, que eu ia entender muito mais e que ia ser super útil para a consultoria. Não adiantou nada. Eu entendi mais de Que microbiologia, horror. que eu tinha entendido na faculdade. Eu entendi mais das legislações e foi isso. Tudo que eu aprendi ao longo dos 8 anos de experiência na prática valeu muito mais do que a Ah, pós. eu tô... Não vou dizer que foi em vão. Não, claro, a gente sempre aprende alguma coisa. Mas se fosse hoje, a minha escolha não seria uma pós. Seria uma mentoria, um curso com quem tem experiência na área. Com toda certeza. Ah, eu também, gente. Eu, a mesma coisa. Mesma coisa. Eu fiz uma pós, eu sou auditora da ISO, tá? E eu fiz uma pós voltada para ISO 22000. Que, meu Deus, imagina, se eu sou auditora da ISO, eu tenho que saber. Gente, ai, olha que pecado o meu dinheirinho naquela pós. Né? Enfim. Então, gente, pós é só se realmente vocês querem, né? Mas a sugestão é, quem que tá no dia a dia na prática, aprenda com quem tá na prática. Não desmerecendo meus profs, adoro eles, beijão para todos eles, não é isso. Mas no dia a dia é diferente da faculdade, da vida acadêmica. É outra realidade, gente. É outra realidade. Totalmente distinta. Totalmente distinto. Tá louco, nem se compara. Sim. A Marília perguntou. Fazer MBA em gestão de negócios. Aí é legal. Sabe por quê, Marília, que é legal? Porque tu vai aprender, se tu não teve na faculdade, tu vai aprender a gestão do teu negócio. Porque a partir do momento que tu é um consultor de alimentos, que tu emite nota, tu é uma empresa. Pode ser eu presa, né? Que a gente chama eu presa. Mas tu é uma empresa. E como tu é uma empresa, tu precisa gerir essa empresa. Então, se tu não tem noção nenhuma de gestão de negócio, administração, como gerir tudo isso, é importante. Como eu fiz, por exemplo, no meu caso, eu tive cadeiras disso, né, empreendedorismo e gestão na faculdade, então eu já tinha uma noção, e eu fiz uma pós nisso. Então, nesse quesito de gestão do negócio, me ajudou. Hoje eu e a Caterina, a gente tem uma gestão da Apps bem organizada e estruturada. Agora, na parte técnica, para nós não valeu muito a pena, porque não é do dia a dia. Exato, exatamente. Show. A Marília perguntou ali, né, do cliente não querer nota. Marília, a maioria não quer nota. Mas é uma escolha tua, tá? A gente até comentou, uma escolha tua. Eu e a Caterina, a gente sempre escolhe nota. Porque para nós, para o nosso financeiro, para os nossos controles de contábeis, para nós isso é importante, tá? A nota fiscal. Mas, às vezes, eles não querem. E o pagamento por Pix, isso não tem relação com a nota, tá? Por exemplo, eu tenho muitos clientes que pagam por Pix. Mas a gente gera a nota fiscal igual, não precisa ser boleto para gerar a nota. Tu pode ter o pagamento via Pix e gerar a nota fiscal. A gente tem com a maioria dos clientes. É pagamento via Pix. Acho que todos, né? Se preferir pagar com dinheiro, mesma coisa. Paga com dinheiro, recebe a nota fiscal. Dá no mesmo, tá? Acho que não, eu acho que todos é Pix hoje em dia, né? Quase todos? Quase todos. Quase todos. Tá, vamos lá. Beijo pro Lorenzo, meu irmão, gente. Lorenzo. Vamos de uma pergunta técnica agora, que a gente falou bastante de coisas que não são técnicas da área. A pergunta é a seguinte: qual a diferença de tabela para rotulagem nutricional? Que pergunta maravilhosa! Maravilhosa. Sabem qual a diferença? A diferença é enorme. A tabela nutricional, eu ia abrir um produto aqui para mostrar para vocês, que tem um monte de produto aqui ao meu redor. A tabela nutricional são as informações nutricionais com a lista de ingredientes e alergênicos. Isso é a tabela nutricional. A rotulagem é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é informação de rotulagem. Todas as informações que estão escritas é a rotulagem. A tabela é só a tabelinha com as informações nutricionais, ingredientes, lista de alergênicos. Só. Essa é a grande diferença. A rotulagem... Quando a gente está falando de rótulo... Ah, cortou. Minha internet está péssima, gente. Mas vamos lá. Dentro da rotulagem, existem inúmeros itens que são exigidos. Um desses itens é a tabela nutricional. Isso aí. É isso então, aí. A tabela é uma coisinha. O rótulo é tudo. Tudo que está escrito ali no rótulo são informações de rotulagem. Então, para quem tem esse serviço ou para quem quer vender esse serviço de rotulagem, isso é bem importante. Não basta saber fazer tabela nutricional. Isso é uma coisa, a gente aprende, calcula, isso é uma coisinha. Mas para fazer rótulo, para vender rotulagem, tu tem que saber todas as informações obrigatórias que vão no rótulo de um alimento.
tá? Então, quem trabalha com tabela não é a mesma coisa que rótulo. Não venda isso como sendo a mesma coisa, tá? Exatamente. A gente tem esses dois serviços na Apps. A gente tem a tabela nutricional, onde o cliente ele contrata só a tabela, ou rotulagem completa, onde a gente faz a tabela e todas as informações desse rótulo. Isso aí. E a Eliane tinha comentado antes que ela quer atuar com consultoria e ela está gostando de rotulagem. É um ramo bem legal, Eliane. E a rotulagem também tem outro ponto que muita gente não enxerga. Existe uma grande oportunidade que não é fazer tabela e nem fazer rótulo oriundo da rotulagem. Mas a gente explica isso melhor na quinta-feira no webinário. Mas existem muitas oportunidades relacionadas a isso. E outra, tá? A gente postou um vídeo ontem. Cuidado com as coisas que estão na moda. Não façam, não foquem só em coisas que estão na moda. Porque agora a gente só tem visto pessoas falar sobre rótulo. Porque todo mundo vai ter que, todas as indústrias vão ter que mudar o rótulo, porque todas as indústrias vão precisar, porque é um serviço em alta. Não é bem assim, tá? Moda passa, tá? Isso vai passar, as pessoas vão se adequar e aí tu só se especializou naquilo. Então, cuidado com isso. Nem sempre o que está na moda nesse momento é o que vai te dar um retorno no futuro, tá? A gente se preocupa muito porque a gente fez... Ah, é interessante a gente comentar isso. A gente fez seleção de estagiários agora para apps e nós ficamos chocadas. Primeiro, com o resultado, a gente fez um estudo de caso, né? A gente fez um teste com as pessoas. Primeiro, a maioria não acertou. Então, a gente ficou chocado com o resultado, tá? E segundo, que a pergunta, quase que todo mundo levou a pergunta pro lado da rotulagem. Só porque a rotulagem é a bola da vez. Só porque todo mundo está falando de rotulagem, as pessoas entenderam o estudo de caso como sendo um problema de rotulagem que não tinha nada a ver com rotulagem. Porque nós estamos nessa bitolagem de que rótulo é a onda do momento. E não é bem assim, gente. E também a bitolagem de que todas as empresas precisam se adequar em outubro de 2022. Gente, esquece Não isso. Esquece. A gente sabe que é difícil entender a legislação. É muito difícil, a gente levou meses para entender realmente. Então, não são todas as empresas que precisam se adequar em outubro de 2022. Fato, entendam isso, tá? E aí, se a gente for falar nisso, tem um outro serviço que dá para vender para essa adequação de outubro que paga muito mais que rótulo e tabela. Muito mais. E as pessoas só estão focando em rótulo e tabela porque tá na moda. Então, me agonia muito quando as pessoas ficam falando, ai, rótulo. Gente, Isso enfim, é só uma coisinha. Isso é uma coisinha. A pontinha do iceberg. O que muitos não enxergam é o que está aí embaixo. É o que isso tá que a gente vai mostrar para vocês, o pulo do gato. Esses detalhes que poucos enxergam. Isso aí. Mas isso fica para quinta, né, agora? Sim. Não vamos entregar hoje, né? Muito cedo aí. Sim, muito cedo. Vamos lá, próxima pergunta, então. Lembrando, alguém quer entrar ao vivo com a gente aqui para fazer uma pergunta? Quem quiser, manda aí que a gente chama vocês. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Como consultor, vocês orientam o cliente a inovações, tendências do mercado, no ramo dele? Com certeza. Muito. E, inclusive, a gente incentiva que eles participem de feiras, que eles façam troca, né, com outras empresas da área. A gente faz muito isso, sim. E isso é muito legal porque a empresa, o cliente nos enxerga como muito mais do que uma simples consultoria. A gente agrega muito mais valor. Gente, a gente faz isso sempre. O tempo todo. Agora, por exemplo, vai ter a FISPAL em São Paulo. Eu já disse para um cliente meu, ó, a gente se vê lá, a gente precisa comprar o equipamento tal, vamos fazer uma reunião lá, vamos se ver lá e blá. Sempre, o tempo inteiro. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, gente. Porque o que a gente quer dentro da empresa é resultado. Para ter resultado, ele precisa de inovação, ele precisa de coisas diferentes, ele precisa ver o que o mercado está fazendo. Então, isso é o mínimo que nós podemos fazer dentro do serviço. Exato. E tem outra coisa, a gente faz tanto isso que agora, em maio, para quem é do Rio Grande do Sul, vai acontecer a Sulserve, que é uma feira de gastronomia, padaria e hotelaria, acontece em Novo Hamburgo, 10, 11 e 12 de maio. E a gente incentiva tanto isso que a gente vai levar os nossos clientes, vamos fazer caravanas, tanto aqui de Pelotas quanto de Caxias, para levar o pessoal para visitar a feira. E hoje eu até estava com um cliente, comentei, vai ir 2 pessoas de lá, já confirmados. Por quê? Porque eles enxergam que é importante e porque a gente está lá mostrando para eles. Vocês precisam ir fazer networking, conhecer as pessoas. Então, sim, tem que mostrar, tem que orientar em relação a isso. É muito importante. Vamos lá, próxima pergunta, então.
Deixa eu ver aqui. Tá. Outra pergunta técnica. Relacionada ao que a gente falou ontem. O pano que se usa para o chão é de tecido? Pode ser de tecido, não tem problema algum. Ele só precisa ser aquele pano exclusivo para o chão, que não vai ser o da bancada, que não vai ser o de limpar o prato, né, etc. Dentro do manual de boas práticas da empresa vai estar descrito quais são as características desse pano, se é preto, se é azul, se é quadriculado, etc, tá? Vai estar descrito também qual é a forma de higienização desse pano, então orientar a equipe como tem que ser feita a higienização, que é a limpeza e a sanitização, que vocês sabem melhor que nós, né? Então tem que estar descrito isso tudo, mas pode ser e deve ser de tecido, tá? Não tem um problema o tecido. Isso aí. Não tem problema. O ideal sempre é que a gente não precise usar panos, né? Que a gente tenha escoamento no piso, que a gente tenha ralos, que tenha canaletas suficientes para que a gente possa baldear, né? Que se chama. Jogar água com balde e aí só pegar um rodo e puxar essa água para a canaleta. Isso é o ideal, o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que nem sempre vai ser possível fazer isso. A maioria dos lugares, gente, não tem como atirar água, a maioria. Então, esse de puxar, de atirar é o melhor, mas na realidade, infelizmente, não rola isso. Se rolar, melhor. Atira a água, puxa com o rodo, deixa secar sozinho, show perfeito. É isso aí. Se não, o tecido pode ser utilizado sim. E cuidado, gente. Cuidado com a bruxa. Não sei se aí vocês chamam de bruxa, mas a bruxa... Mop também se chama, né? Ela é o terror das cozinhas. Que pavor daquilo, pavor. É um horror. E o pessoal adora usar a bruxa. Adora. Porque é fácil, né? É muito fácil. Só que tu vai ver, eles limparam 1/4 do espaço e a água tá preta. E quem é que vai lá trocar essa água? Não trocam. Segue o baile com aquela água preta mesmo. Então, cuidado na limpeza de piso, porque tem que ter uma orientação bem correta e cuidar, senão eles vão usar a bruxa de forma errada. É verdade. Bora, próxima pergunta, então. Para lavar pratos, pode ser usado esponja ou apenas bucha? Pode utilizar a esponja, mas o que acontece, tá? Num movimento alto, num fluxo alto de lavagem, na verdade, a gente faz uma pré-limpeza do prato e depois põe na máquina de lavar. Não se tem, dificilmente eu atendo um lugar, a Caterine também provavelmente, que lave o prato com esponja, né? E geralmente a gente tira a sujeira do prato, né? Põe no lixo, passa uma esponja para tirar o grosso e depois põe na máquina de lavar. Então, na verdade, a esponja é mais um apoio do que realmente lavar a louça, tá? Mas sim, pode utilizar. Só que daí tem duas questões. Ou a gente troca a esponja todos os dias e põe fora ela todos os dias, ou a gente faz a sanitização dela todos os dias, tá? Tem duas opções, lixo ou a sanitização diária. Mas dificilmente alguém lava a louça com esponja, tá, gente? Normalmente é quando o lugar não tem o foco disso, por exemplo. Eu tenho um bar, por exemplo. É um bar que vende muito mais chopp e tem alguns petiscos para vender no cardápio. Aí não tem máquina de lavar louça. Talvez tenha máquina para lavagem de copos, que isso é comum em bares. Mas a de lavar louça não tem. Então, nesses casos, usa a esponja. Então, mas é dificilmente, tá? Mas pode. Só lembrem de sanitizar essa esponja, pelo amor de Deus, porque é um horror essa esponja. Sempre, gente. Sempre essa esponjinha tem que ser sanitizada. Vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Mandem para nós aqui que a gente já está se encaminhando para finalizar. E tem mais algumas aqui para a gente responder. Olha, eu vi que entrou um pessoal da Colmeia. Colmeia Nutri. Colmeia, gurias, vocês são parentes da Apis? É verdade. Né? A Apis veio da abelha, gente. Olha só, que interessante. Mas olha só, Latoya, talvez eles não saibam o que é a Apis, né? Acho que a gente tem que explicar. Tem muita gente nova aqui. A Apis, gente, é a nossa empresa de consultoria. Se chama Apis Food Solution. Depois, se vocês quiserem, sigam lá a nossa página no Instagram. A nossa empresa de consultoria é uma empresa que ela tem 2 sedes no Rio Grande do Sul, Pelotas e Caxias do Sul, e nós atendemos de forma remota o Brasil inteiro, com diversos tipos de projetos na consultoria de alimentos, e a gente já atendeu mais de 500 clientes, né? Já passamos de 500 clientes esse ano aí. Gente, olha que a gente contou por cima, tá? Que eu acho que é muito mais. Exato. E a Apis, eu acho que o significado da Apis, a Apis é abelha, né? Então, significa abelha.
E o nome científico de uma abelha, a gente queria que fosse um nome em que qualquer lugar do mundo soubessem o que era. Seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, que tivesse realmente um significado. E a abelha, porque a abelha é o animal mais importante hoje na nossa agricultura, na nossa alimentação, entre outras coisas. Então, por isso que é apis, tem todo um significado, é bem lindo o significado todo da apis. E só que antes de chegar nisso, né, vamos contar a real para o pessoal aqui, né? Agora tá bonita a fala, mas não foi assim, tá? Antes de chegar nisso, gente, nós levamos, deixa eu ver, Sei 5 lá, meses. olha. 4 ou 5 meses, né? 4 ou 5 meses desenvolvendo e pensando no nome. E assim, ó, foi um sufoco, porque a gente queria algo que realmente fizesse sentido pra gente. Que realmente a gente olhasse e dissesse, ah, isso sim, se conecta com quem a gente é e faz sentido. E a gente teve várias tentativas que não deram certo de nomes. Não, foi horrível. E ficaram muito, muito ruins. Mas assim, ó, a Fran tá pensando, eu paro sempre nesse nome. A nossa dica para nome, tá? É bem difícil dar nome, mas tem que fazer sentido pro todo. A abelha é o animal mais importante hoje na nossa agricultura, na nossa alimentação, se a gente for ver, tá? Falando no todo. Então, ele tem um significado muito grande para alimentação, tá? E apis, ele soa bonito para mim e para Caterine. As cores da apis, se vocês forem ver, elas são todas vibrantes. Por que são vibrantes? Porque eu e a Caterine somos vibrantes. Então, a apis, ela remete nós. Vibração, alegria, a gente é assim. Então, a dica que a gente dá tem que fazer sentido para vocês. Não tem que ficar bonito. A gente não pensava, tipo assim, as pessoas vão achar feio. Não, a gente fez algo que a gente queria. E aquela bolinha, né, o símbolo da apis é um prato com folhas de trigo, representando a alimentação. Então, tudo faz sentido para o setor de alimentação e para nós. Então, é difícil construir um nome, é difícil pensar em cores, mas pensam que faz sentido para vocês. Isso é muito importante. E outra coisa também da apis e da abelha é que a abelha ela tem uma formação de uma colmeia. Quando a gente olha aquela colmeia, ela é muito linda, ela é incrível, é uma criação espetacular da natureza. Só que a colmeia ela não é feita por uma única abelha, ela é feita por várias abelhinhas. E nós na apis, nós também somos assim. Várias. A apis não é feita só por nós, ela é feita por muitas pessoas. E o resultado da consultoria que a gente entrega para o cliente é uma combinação, que seria a colmeia. É uma combinação entre o nosso trabalho e entre o trabalho do cliente sendo feito ao mesmo tempo. Então, isso faz muito sentido para nós. E aí são várias abelhinhas construindo aquela colmeia. E aquela colmeia para nós é o nosso projeto, é o nosso trabalho, é o nosso serviço. Nós estamos lá, várias abelhinhas. Então, para nós, a nossa equipe são várias abelhinhas. Nós somos abelhas. Mas para nós isso faz sentido, gente. Tem que fazer sentido para vocês. E pelo cuidado, é verdade, Lucas. O Lucas colocou que abelhas são conhecidas pelo cuidado. Enfim, né? Tem que fazer sentido, gente. Porque quando a gente foi criar a marca, as empresas que criavam a marca, a empresa que criou a marca no início, era tudo meio padrão da consultoria. Azul escuro, uns nomes muito formais. E não era a nossa carinha. Tinha que ser a nossa cara. Tem que remeter. Quando eu ler a marca de vocês, eu tenho que ler e conhecer o Lucas e dizer assim, nossa, realmente faz sentido, combina com o Lucas. Realmente faz sentido, combina com a Lívia. E todo mundo que conhece a marca da Apis, o significado, e nos conhece, diz assim, realmente combina com vocês. E é isso que tem que acontecer. Exato. E a Marília botou ali que pensou em consultoria alimentar e nutricional, pela junção de duas profissionais diferentes. Isso pode ser a denominação de vocês, Marília. A gente tem o quê? Temos uma empresa de consultoria alimentar e nutricional. Mas tem que ter o nome da marca, né? Que aí é outra coisa. São duas coisas distintas. Isso aí. Hoje a Apis é a Apis Food Solution, né? Porque são soluções para o setor de alimentação. Mas, enfim, teve todo um conceito, tá, gente? Não foi do além. Não foi do além. Teve até numerologia, gente. Vocês não estão Teve numerologia, é verdade. Gente, a Apis é uma empresa de sócias místicas. Eu sou muito mística. Acredito muito nos astros, no Mercúrio retrógrado. Eu digo pra Caterine, ó, tal dia é Mercúrio retrógrado. Te prepara que nós não podemos fechar contrato nesse dia. Porque para nós isso faz sentido. O que para vocês faz sentido? É muito além de uma marca, sabe? É vocês que estão ali. E a Apis é o nosso legado. Quando a gente tiver velhinha, a Apis vai existir, os nossos filhos vão saber da Apis. Então, como que a gente quer passar a nossa marca para frente? Porque, como a gente comentou, não é o eu consultoria
né? É uma marca, é uma empresa. A gente salva vidas, a gente salva negócios, a gente constrói sonhos. E isso tem que fazer sentido. É verdade. Então, teve numerologia, teve o negócio dos universos, e teve meditações, cocriações, teve um monte de coisa para construir a apps. Não foi assim, aleatoriamente. É verdade. Ah, é muito legal relembrar isso. Sim, é verdade. Show. Bom, então vamos lá, tá no nosso limite. A gente responde a última pergunta aqui da Rafaela e nos despedimos, porque amanhã temos mais, né? Vamos ver aqui a pergunta da Rafa, então. Como faz para fazer a consultoria assim online? Fazendo, Rafa. Fazendo, Rafa. Rafa, eu disse hoje... Não, na verdade, eu disse para um crush meu, olha só. Ele tem um negócio e ele tem medo de botar online. Ele me disse, o que eu faço para botar online? Faz! A hora que tiver pedido online, Rafa, a gente vai dar um jeito de fazer. Claro que com a Apps é diferente, porque nós temos uma equipe, nós temos uma estrutura, nós já somos organizadas para isso. Mas quem está começando apenas divulga e faz. Como que a gente vai se organizar, gurias? Qual é o passo a passo para isso? Quinta-feira a gente vai ensinar, vai explicar para vocês o passo a passo para se organizar. Existe um passo a passo. Mas, gente, quem está aí no início, quem tem que fazer? A gente só vai aprender fazendo. É óbvio que tem que ter uma organização, uma estruturação, um passo a passo, que isso a gente vai ajudar vocês. Mas é fazendo, tá? Hoje, as nossas demandas, eu vou dizer que online não faz diferença nenhuma com as presenciais, né, Caterina? Nenhuma. Nenhuma. Tipo, quem a gente atende online e presencial é a mesma coisa. Para nós, é um cliente que não faz diferença online ou presencial. Porque a gente já segue esse passo a passo e a gente já sabe exatamente como deve ser feito. Isso aí. E nós temos muitos clientes de longe de nós. Não precisa mais estar pertinho para atender. Hoje a gente fechou a consultoria para Minas, né? Minas Gerais, isso aí. Eu não sei, eu não sou boa com isso, com lembranças, mas é isso aí, gente. É fazendo e tendo esse passo a passo que a gente vai falar. O problema da consultoria é que as pessoas começam no fim e no meio, não no início, que é o que eu falei lá no início da nossa live. Nós temos que começar no início para que quando a gente chegue no fim a gente não precise voltar. Por que muitos consultores não conseguem pagar conta com a consultoria? Porque iniciam errado. Exatamente. Essa é a grande questão. Errado vai ficando uma bola de neve, né? Aqui tem uma coisa errada aqui, daí faz outra errada, faz outra errada, ou às vezes não faz nada por medo, não dá o primeiro passo por medo e acaba sempre adiando a conclusão de um sonho, né? Então não façam isso, gente, não façam, não vale a pena. A vida é muito, muito rápida pra gente perder tempo sem ser com o que realmente a gente quer, o que a gente sonha. Mas tem um passo a passo, Rafa, tem todo bem certinho como tem que ser feito. A gente quer ensinar isso pra vocês, a gente vai lançar uma novidade que é mentorias e cursos para ensinar isso para vocês, desse passo a passo do online. Porque, gente, vocês já pararam para pensar que vocês, da casa de vocês, podem atender o Brasil inteiro. Podem atender fora. A gente atende cliente que exporta os produtos. E é a gente que faz. Exatamente. Só que para isso tem que começar certo, tem que ter um passo a passo. Que a gente vai ajudar vocês. Isso aí. Então, gente, marca na agenda. Quem não se inscreveu ainda, o link está na bio. Quinta-feira, dia 28 de abril, às 20 horas, 8 horas da noite, lá pelo nosso YouTube, nós vamos fazer o webinário Consultor de Alimentos 5K. Tá imperdível, a gente está trabalhando dia e noite para vocês, para esse webinário ser incrível. E lembrando também, tem a nossa pesquisa, quem se inscreveu, recebeu no e-mail uma pesquisa para preencher. Preencham essa pesquisa, gente, porque com o resultado da pesquisa, a gente vai personalizar mais ainda o nosso webinário para vocês na quinta-feira. E lembrando, gente, que a live de amanhã é às 19h30, não às 18h, porque a Caterine vai estar viajando, vai estar vindo aqui para Caxias, então a gente teve que mudar o horário especificamente amanhã, 19h30, tá? E outra coisa, gente, vamos colocar nos comentários dessa live depois o que a gente aprendeu com essa live. Porque ontem eu fiquei esperando o pessoal colocar lá nos comentários o que a gente aprendeu na live, ou curiosidade, alguma dica, inspiração, alguma coisa que tirou da live de hoje, coloca ali nos comentários. Isso aí, gente. Show de bola. Boa noite. Beijão. Beijão, gente. Até mais.